Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui, e na aula de hoje a gente vai falar a respeito do RNA e do processo de transcrição do DNA em RNA. O RNA é uma molécula semelhante ao DNA, exceto pelo fato de que, no lugar do carboidrato, que é uma desoxirribose no DNA, o RNA vai apresentar uma ribose, que confere o nome dele, que é o ácido ribonucleico. RNA vem da abreviação do inglês, certo? Essa molécula ela é formada por uma cadeia única de polinucleotídeos, sendo que suas bases nitrogenadas são basicamente adenina, citosina, guanina e uracila. Lembrando que a uracila ela é o instituto equivalente da timina presente no DNA, certo? E é justamente a existência da conversão da timina para uma uracila que ocorre esse fenômeno que a gente chama de transcrição. A respeito disso, normalmente não, sempre, a molécula de RNA ela vai ser produzida a partir de uma molécula de DNA. Mesmo no caso dos vírus, que são formados exclusivamente de molécula de RNA, quando eles infectam a célula, vai ser o aparato do DNA que vai ser responsável por por transcrever novas moléculas de RNA. O RNA ele é imprescindível para a produção de proteínas, e para isso ele assume três diferentes formas, que a gente chama de RNA ribossômico, RNA mensageiro e RNA transportador. E a gente vai estar analisando cada um deles agora. O RNA ribossômico ele é uma estrutura tridimensional, tá? Oriunda a partir do dobramento da fita sobre ela mesma, que resulta em pontes de hidrogênio. Tá? E essa ponte de hidrogênio é o que mantém uma estrutura tridimensional desse RNA ribossômico. Ele é produzido no nucleolo, dentro do núcleo da célula, certo? Sendo que ele vai se associar com proteínas ribossômicas, ok? Para formar as subunidades proteicas, tá? Para daí, no citoplasma, ele possuir a função de sintetizar proteínas, certo? Sendo que é o RNA ribossômico que vai fornecer um sítio de ligação para o RNA mensageiro para iniciar o processo de síntese proteica. Lembrando que existem alguns tipos de RNA ribossômicos que eles não vão ter a função de compor os ribossomos, apesar de receberem esse nome. Eles vão apresentar função catalítica, muito similar às enzimas. E aí a gente chama esses RNAs de ribozimas, ok? Já o RNA mensageiro, ele vai ser uma classe de molécula de RNA que vai ter a capacidade de codificar uma sequência de aminoácidos de uma proteína. Ou seja, eles vão conter uma informação codificada de DNA, a qual será traduzida em proteínas, certo? Assim como o RNA ribossômico, ele é sintetizado no núcleo, só que diferente do RNA ribossômico, ele é sintetizado na região do DNA chamada eucromatina, que é aquela região menos compactada, tá, da molécula de DNA. É a região que vai conter os genes. E a partir daí ele é direcionado ao citoplasma. O RNA mensageiro ele possui uma constituição mais unidimensional, ele é uma fita linear simples, certo? Mas ele é formado por vários códons. E normalmente esses RNA mensageiros, quando eles estão no citoplasma prontos para a síntese de uma proteína, eles costumam formar o que a gente chama de um polirribossomo. O que é esse polirribossomo? É quando vários ribossomos se unem a uma única fita de DNA, tá? Para a produção de várias proteínas em sequência, conforme vocês podem observar na figura. E aqui você tem uma microscopia eletrônica mostrando como é que é o visual de um polirribossomo. Você tem uma fita única de RNA e esses pontinhos pretos são os ribossomos aderidos, tá? E essas fitas um pouco mais claras na lateral são as proteínas que estão sendo sintetizadas. E o processo ele é similar a isso aqui, em que vários ribossomos se ligam em sequência, tá? A uma única fita de RNA mensageiro, e aí assim você maximiza a eficiência na produção de proteínas, ok? Para quem não se recorda, os códons são trincas de base nitrogenadas, ok? Que vão ter a capacidade
de codificar um determinado aminoácido, ok? E, além disso, esses códons eles podem indicar o ponto de início e o ponto de fim da tradução, que é justamente a produção da proteína a partir do RNA mensageiro. O RNA transportador ele é um tipo de RNA em que a sua fita ela vai ter um formato similar a um trevo de 3 folhas, certo? A função dele é identificar os aminoácidos no citoplasma e os direcionar ao polirribossomo para que ocorra a síntese proteica. Normalmente, a ligação entre o RNA mensageiro e o RNA transportador ela é específica, ou seja, o RNA mensageiro vai apresentar os códons, que são a trinca de base nitrogenada, certo? E o RNA transportador ele vai apresentar o anticódon, que é a trinca que reconhece o códon do RNA mensageiro para que eles possam parear através de pontes de hidrogênio, ok? E aí, com isso, as proteínas do ribossomo elas conseguem fazer a ligação entre os aminoácidos. Quando o aminoácido está ligado a um RNA transportador, a gente costuma nomear isso de aminoácido RNA transportador, ok? É só uma maneira de identificar o estado de função desse RNA transportador. Então, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, o processo em que o DNA origina um RNA a partir de um pedaço dele, vamos dizer assim, esse processo a gente chama de transcrição. E ele é chamado de transcrição porque você tem a conversão de uma base nitrogenada de um tipo para outra base nitrogenada de outro tipo. Ou seja, no caso do DNA, você tem a timina. No caso do RNA, você tem a uracila. Essa conversão de timina para o correspondente como uracila é o que a gente chama de literalmente uma transcrição. Eu costumo associar isso com o processo em que você pega algo, um livro, e escreve ele em uma parede, um pedaço de madeira, em um quadro, alguma coisa assim. Você está mudando a superfície em que vai estar aquela informação. E aí então você está transcrevendo a informação de um local para um outro, ok? E o raciocínio é, já que o DNA ele controla a síntese de RNA, por consequência a gente pode falar que ele controla a síntese de proteína. E as proteínas elas são responsáveis por controlar o metabolismo de uma maneira geral. Logo, você pode afirmar que o DNA ele vai estar controlando o metabolismo. E aí a partir daí você chega à conclusão de que o DNA ele é responsável por comandar e controlar todas as funções vitais, tá? Da reprodução ao metabolismo de um organismo vivo. Sendo que o gene vai ser justamente aquele segmento de DNA que ele vai conter informação que confere a ele a capacidade de sintetizar um polipeptídeo, ou seja, uma proteína futura, ou um RNA. Lembrando que nem sempre o RNA que é produzido a partir do DNA, ele necessariamente ele vai originar uma proteína. Ele pode se originar em um RNA transportador ou ele pode se originar em um RNA ribossomal. Enquanto o gene ele vai ser aquele segmento que tem a capacidade, que tem informação para a produção de uma proteína ou de um RNA, a unidade de transcrição gênica vai ser a região que vai possibilitar que ocorra a transcrição, certo? Ou seja, é naquela região que todo o aparato necessário para a transcrição do DNA vai acontecer. Normalmente, essa unidade de transcrição gênica ela vai apresentar uma região promotora que a gente costuma chamar de Tata Box, porque ela tem uma quantidade sucessiva de TA, 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 por isso Tata Box, tá? E ela vai ter uma sequência de térmico. Então, ela vai ter um ponto que vai iniciar. É aqui que pode começar a transcrição do gene e é aqui que termina a transcrição do gene. E uma coisa interessante é que o gene ele só vai estar presente em uma das fitas do DNA. Apesar do DNA ser dupla hélice, a outra fita ela só vai ter a função de proteger e compor essa estrutura do DNA, certo? Mas somente uma dessas fitas que vai conter o gene. E como é que você identifica isso? Através da Tata Box. É a Tata Box que vai determinar qual é o lado que vai ter o gene de fato. E o processo de transcrição do DNA ele se inicia por um aparato enzimático, em que você vai ter fatores de transcrições gerais, que são proteínas e pequenos RNAs, que eles vão reconhecer e se ligar a essa região da Tata Box. Com isso, eles vão possibilitar que uma enzima chamada helicase rompa
a hélice, a dupla hélice do DNA, para que então a RNA polimerase se ligue e comece a sintetizar a fita de RNA nova, ok? E o pareamento dos nucleotídeos que vão formar a molécula de DNA ao gene, ele ocorre através de uma molécula híbrida, em que você vai ter uma parte da fita do DNA, que é a fita que vai ser responsável por fornecer informação para a transcrição, e o fragmento de RNA que está sendo produzido, ok? E o pareamento entre eles vai ocorrer através de ponte de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. É um pareamento temporário. No momento em que chega na sequência de término da transcrição, essa fita inteira se solta. Uma coisa interessante a respeito do DNA dos eucariotos é que entre um gene e o outro vai haver uma região de espaçamento, que não vai ter a função de fornecer informação nem para a síntese de proteína, nem para a síntese de RNA. Essa região é chamada de região hipervariável. Isso porque a sequência de base nitrogenada nesses locais ela varia muito de um indivíduo para outro, sendo completamente distinta entre indivíduos distintos. Ou seja, quanto mais distante os indivíduos evolutivamente são, mais distintas são essas regiões entre os eucariotos, certo? E é por conta disso que esses trechos, muitas vezes eles são utilizados na comparação dos exames de DNA, tá? Uma vez que as sequências elas são exclusivas, exceto nos casos dos indivíduos que são gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos, certo? Bom, acredita-se duas origens prováveis, tá, para essa região de DNA não codificante. A primeira é que parte dela pode ser proveniente do material genético de vírus, que acabou se incorporando no genoma, tá? Só que, como foi sendo replicado ao longo do processo evolutivo da célula, essa região acumulou uma grande quantidade de mutações que acabou descaracterizando isso enquanto um organismo, enquanto a produção de um vírus, certo? Uma outra origem possível para essas regiões não codificantes é que são faixas de gene fósseis, que são chamados de pseudogenes, ou seja, são genes que eram ativos nos organismos ancestrais, porém perderam função, tá, nos atuais indivíduos. E aí por isso são chamados de genes fósseis, ou pseudogenes. Uma outra forma de denominar esses DNA não codificantes é de introns, certo? E a parte que é codificante de exons, ou seja, a parte que consegue originar uma proteína, um RNA, a gente pode chamar de exons, e a parte que não origina, de introns. E é por conta disso, costuma-se dizer que os genes eucariotos eles são interrompidos, como vocês podem observar aqui. Como vocês podem observar aqui na imagem, em que vocês têm exons, região que vai estar originando de fato uma proteína, introns, região que não vai estar utilizando, mais exons, mais introns, mais exons, mais introns, mais exons, mais introns, certo? Só que a enzima RNA polimerase, ao percorrer a unidade de transcrição eucariótica, ela acaba transcrevendo tanto os exons quanto os introns. E com isso, ela acaba originando uma molécula de RNA que a gente chama de pré-RNA mensageiro, porque ele ainda não está pronto para a tradução. E aí o que acontece é a remoção desses introns por meio de um processo que a gente chama de splice, que é um processo que acaba acontecendo ainda dentro do núcleo da célula e que ele seria muito similar a um sistema de edição, em que você sai cortando as cenas que não são importantes, tá? Para unir depois o filme como um todo. E esse splice ele é realizado por um sistema de proteínas e pequenos RNAs que a gente acaba chamando eles de splice ou somos. Só que para a célula fazer isso, ela vai gastar tempo e energia para que ela possa realizar o splice. E aí vem a pergunta: qual é a vantagem para a célula, para o organismo, a presença desses introns e desse mecanismo de splice? O que é que tem que conferir ele de vantajoso? Só que para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouco na história do entendimento do que é o gene, em que acreditava-se que, no ser humano especificamente, um gene resultava na produção de uma proteína, sendo que só dentro do nosso corpo existem cerca de entre 100 e 120 mil proteínas, certo? Só que, posteriormente, quando fez o sequenciamento completo
do DNA do ser humano, ou seja, quando fez a determinação do genoma, descobriu-se que a gente só possuía 25 mil genes. Então, como é que 25 mil genes conseguem produzir cerca de 120 mil proteínas? A resposta ela está no splice alternativo. No que é que consiste esse splice alternativo? No momento em que a molécula de pré-RNA mensageiro é produzida, ela vai estar cheia de exons e introns, certo? E aí o que acontece? Cada célula, de acordo com a função que ela exerce, ela vai realizar o splice de maneiras distintas, ok? Ou seja, a célula pode fazer um corte daqui até aqui, ok? E só manter as cores azul, vermelho, amarelo e verde, que seriam o equivalente aos exons. E ela eliminaria essa parte, esse exon roxo. E isso resultaria numa informação para sintetizar um tipo de proteína. Uma outra coisa que ela poderia acontecer é ela cortar essas extremidades que estão aqui fora, as duas extremidades, a parte azul e a parte verde, e o resultado é que os exons produzidos seriam o RNA final, na verdade, o RNA mensageiro final produzido seria o vermelho, rosa e amarelo. Então você teria uma outra combinação de informação de RNA mensageiro que resultaria em um outro tipo de proteína a ser produzida, certo? E esse splice alternativo ele vai ter variação de acordo com o tipo da célula, porque ela vai exercer uma função distinta, conforme vocês podem observar na figura. Então, o splice alternativo ele é o mecanismo que explica o porquê de apenas 25 mil genes conseguir produzir tanta proteína, porque ele corta os exons de maneira diferente, de acordo com a necessidade da célula, produzindo a partir de uma mesma sequência de DNA várias proteínas distintas. Tá certo? Uma coisa interessante que diferencia a transcrição dos eucariotos para os procariotos é que nos eucariotos um único gene ele vai produzir um único RNA mensageiro. E aí a gente fala que o RNA mensageiro dos eucariotos ele é monocistrônico. Já dos procariotos, o RNA mensageiro, um único RNA mensageiro, é produzido a partir de vários genes em sequências, conforme vocês podem observar aí, certo? E aí, por conta disso, a gente fala que esse RNA mensageiro dos procariotos, ele é policistrônico. Uma outra coisa interessante também é que os procariotos, eles não vão apresentar introns, então eles não têm esse mecanismo de splice. Já os procariotos, eles vão apresentar introns e dessa maneira há o mecanismo de splice. A partir disso, a gente pode dizer que os procariotos eles sintetizam uma diversidade um pouco menor de polipeptídeos em relação aos eucariotos. Bom, gente, a aula de hoje é até aí, tá? Eu peço que vocês façam a atividade que está sendo apresentada para vocês nos slides. E bom estudo para vocês e até a próxima aula.